Olá! Quem for chegando vai dando um oizinho para mim ver que vocês estão aí. Olá, bem-vinda. Quem chegou, eu estava olhando para a palavra ali, acabei não vendo quem entrou. Vai me dando um oizinho pra gente ir se vendo. Sheila, bem-vinda. Agora eu vi. Agora eu vi quem chegou. Bem-vinda. Deus abençoe com essa chuvinha aí. Gente, que chuva que foi hoje, hein? Meu Deus, Deus lavou a cidade hoje. Eu acho que foi em todo o estado essa chuvarada, pelo que eu vi hoje na TV. Sabrina, bem-vinda, amore. Beijo. Fica com Deus aí. Mais uma célula, mais uma semana. Vamos dar 5 minutinhos aí para as gurias entrarem. Beijo pro Rogerinho, que deve estar por aí também. Tem mais gente chegando aí, vamos dando um oizinho pra mim ver quem é que tá chegando. Eu vi a Sheila e a Sabrina, mas tem mais gente aí já. A Ari tá chegando agora também. Hoje só mulheres abençoadas nessa live, que benção isso. Frio, chuva e nós aqui firme e forte. Bem-vindas. Neuza, minha querida, bem-vinda também. Deus abençoe. Deus abençoe a vida de cada uma que está aqui hoje, para a gente buscar um pouquinho da presença do Senhor, mesmo distante, mas sempre juntas, né? Que fantástico é que a tecnologia nos permite estar perto uma das outras, mesmo com a distância, mesmo com o isolamento social. A gente consegue estar se comunicando, estar se conversando. Vocês já pensaram antigamente, quando a gente não tinha isso? Como era difícil? A gente nem sabia se a pessoa estava em casa, tu se largava. Eu lembro quando eu morava lá em Cruz Alta, que pra gente ver meu avô, a gente tinha que se largar a pé, atravessava a cidade. E se chegasse lá e o avô não tivesse, dava de volta embora. Querido do Rogerinho, meus companheiros estão trancados lá no quarto para mim poder fazer a célula hoje. Que com chuva, pense como tá o Samuel hoje, gente. Tá que tá. Tá que tá ficar com o tigrinho em casa. Mas é uma bênção esse tempo. E eu creio que o Senhor tem grandes coisas para falar conosco essa noite. Eu lendo assim as passagens, sabe, como é simples a gente aplicar aquilo que Deus tem para nós, sabe, o manual que Deus deixou. Falei na célula semana passada que a gente tem um manual que é a Bíblia, tem tudo ali. Como a gente fazer, como a gente resolver, como a gente agir. E muitas vezes a gente deixa passar e toma atitudes pela nossa emoção. E hoje a palavra fala sobre isso. E não é que eu programei, essa é a palavra da célula da semana. Então eu creio que o Senhor tem grandes coisas para nós. Mais um minutinho aí. E vamos estar iniciando. Vamos estar iniciando com um louvor abençoado. Vamos orar. Já vai entrando em oração para que mais mulheres venham ser abençoadas, para que mais mulheres consigam chegar nessa live. A Adri está chegando aí. Bem-vinda, Adri. Sejam bem-vindas. Vamos estar buscando a presença do Senhor, porque eu creio que é esse o nosso propósito dessa noite. Eu só quero saber se vocês estão me escutando bem aí. Me deem um ok se tá bom o som. Se não tem ruído na linha aí. E vamos estar buscando a presença do Senhor nesse momento, nesse tempo. Eu sei que Deus tem grandes coisas para nossas vidas. Eu sei que Deus quer derramar grandes conhecimentos em nós. E esse é um dos motivos da gente ter essa live. Porque Deus abençoa e Deus se alegra, sabe? Quando a gente se dispõe a ouvir, quando a gente se dispõe a ser ensinadas. E é esse o nosso objetivo. Buscar o aprendizado na palavra do Senhor. Então eu creio que o Senhor tem grandes coisas para nós.
E eu espero que Ele nos use poderosamente essa noite. Então, fecha teus olhos. Vou botar um louvor aqui para nós. O YouTube, gente, acaba comigo com essas propagandas na hora da live. Feche teus olhos. Busque a presença do Senhor. Vamos escutar um louvor. Vamos trazer para nós a glória dos céus. Que seja derramado sobre cada uma de nós essa noite. A graça do Senhor sobre as nossas vidas. Já estamos sobre a graça, debaixo da graça, porque já estamos aqui. Mais um dia que o Senhor nos concedeu. Então feche teus olhos, agradeça. Busque a presença do Senhor. Ele está aqui. Ele já estava nos esperando e nos preparando o dia inteiro. Ele já estava nos cuidando o dia inteiro. Então busque, clame a presença dele para que a palavra da célula seja poderosa para fazer você entender o que Deus quer te falar. Ele quer falar com cada uma de nós. E eu tenho certeza que grandes coisas vamos ouvir através do Espírito Santo. Que o Santo Espírito de Deus venha nos edificar nessa noite. Que o Santo Espírito do Senhor venha nos confortar o coração. E mesmo, Pai, que a gente venha ser exortada, que Teu derrame o Teu amor sobre nós, para que a gente seja mulheres ensináveis, Pai amado. Nós clamamos a Ti nessa noite, Senhor, que Tu venha fazer grandes coisas. Pai amado, vem nos ensinar, porque Tu é um Deus de milagre, um Deus de promessa. Você é o nosso caminho no deserto. Você é a nossa luz, Pai amado. Vem nos edificar nessa noite, Senhor. Vem nos cuidar, Pai amado. Vem nos encher, Senhor, com a Tua presença, com o Teu amor. Vem nos pegar no colo. Pai amado, vem nos falar poderosamente, Senhor. Que a Tua palavra toque em nossos corações nessa noite. E que a Tua presença seja percebível, Senhor. Que a gente possa perceber e sentir, Senhor. A gente quer, Senhor, grandes coisas viver contigo. A gente quer viver grandes coisas sobrenaturais contigo, Senhor. Nós queremos ter experiências contigo, Senhor. Pai, vem, Senhor, romper todas as muralhas da nossa mente, Senhor, para que a gente absorva a Tua palavra, para que a gente comece a ser mulheres praticantes da Tua palavra, Senhor, para que a gente possa ouvir a Tua palavra e praticar aquilo que Tu está nos ensinando, Senhor. Que a gente possa transbordar esse conhecimento, esse amor derramado em outras vidas, Pai amado. Que Tu venha, Senhor, nos sustentar diante das provas, diante, Pai, das dificuldades e das tribulações, Pai amado. Que Tu venha estar cuidando de nós. Que Tu venha, Senhor, nos sustentar, nos dando a mão, Pai amado. Porque Tu é um Deus de milagre, de promessa. Você é a nossa luz na escuridão, Senhor. Que a gente possa Te enxergar em meio à tempestade e que a gente possa confiar, Pai amado, que tudo há um propósito Teu. Pai amado, que a gente possa estar, Pai, centrados debaixo da Tua vontade, que a gente possa ser mulheres edificadas, que a gente possa ser mulheres guerreiras, Pai, valentes, Pai. Que a gente não se acovarde diante das dificuldades, mas que a gente possa estar segurando a Tua mão, Senhor, para dar mais um passo adiante, Pai. Em nome de Jesus, nos abençoa nessa noite. Amém. Amém. Que Deus venha falar conosco poderosamente nessa noite. Eu amo esse louvor, gurias. Tem uns louvores assim que a gente se apega, e eu me apego nesse, naquele outro que eu coloquei esses dias também, que eu falei para vocês. Eu amo esses louvores, porque são louvores que fazem com que eu reflita, sabe, o amor de Deus sobre a minha vida. E às vezes é tanto amor derramado que eu acabo me tornando repetitiva com os louvores, com a palavra. Mas é porque a gente vive grandes coisas com Deus e eu tenho certeza que cada uma de vocês vive também isso. Cada uma de vocês vive grandes experiências, grandes coisas com o Senhor. Debaixo da graça é onde nós andamos. E hoje, sim, a palavra, ela é uma palavra que ela vem
mais para me ensinar, eu acho, do que para mim passar para vocês. Porque hoje a palavra fala de relacionamentos. E não só o relacionamento homem e mulher, os relacionamentos gerais. E eu creio que Deus quer nos ensinar cada vez mais. E eu vou ler para vocês, deixei tudo marcadinho hoje para mim não me atrapalhar aqui procurando. E eu vou começar lendo para vocês Romanos 12:18, se alguém quiser ir acompanhando aí, que a minha Bíblia tem uma linguagem um pouquinho mais, mais, como é que eu vou dizer, mais sofisticada do que o meu vocabulário normal. Lá em Romanos 12:18 diz: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. E Colossenses 4:5 e 6 diz assim: andai com sabedoria para com os que estão fora, remido o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. O que essa palavra está nos dizendo hoje? Relacionamentos. Como devemos ter relacionamentos. Em Romanos 12:18 diz que a gente deve fazer todo o possível para viver em paz com todos. Como que você tem vivido? Você tem paz com todos à tua volta? Com aquelas pessoas que estão chegando na tua vida muitas vezes? Como você tem se portado? E em Colossenses diz que a gente deve aproveitar bem as oportunidades que a gente tem de nos relacionar com as pessoas para a gente lançar palavras sempre agradáveis, temperadas com sal. Por que com sal? Porque o sal traz gosto, o sal traz sabor, o sal dá vida a um alimento. E hoje a gente vai ver sobre relacionamentos, como a gente manter relacionamentos. A gente vive numa era tão difícil, numa era que eu vou ousar dizer que a gente vive numa era egoísta, onde a opinião do outro não me interessa, onde o que o outro quer não me interessa, onde tudo o que eu quero é o centro da minha atenção, quando na verdade a palavra acaba de nos dizer o contrário. A palavra acaba de nos dizer para a gente se moldar conforme os relacionamentos aparecem. Eu meio que já resumi quase toda a palavra, porque é uma coisa assim muito ampla a gente trabalhar com relacionamentos. Existe aqueles que a gente gosta mais, aqueles que a gente tem mais afinidade, aqueles que a gente tem mais empatia. Existe aqueles que a gente não deu nem a oportunidade de conhecer e já colocamos barreiras. Então, essa questão de relacionamento ela é muito difícil. Mas Jesus, ele foi tão sábio, tão generoso, que ele nos deixou por escrito como fazer. Não bastou somente ele nos mostrar, ele deixou escrito como a gente ter relacionamentos. E é muito importante a gente pensar nisso, e não somente com quem está perto da gente. Muitas vezes pessoas estão chegando na nossa volta e qual a opinião que estão tendo sobre nós. Eu refleti bastante nisso, porque vocês que me conhecem sabem que eu sou uma pessoa com temperamento um pouquinho forte, um pouquinho bastante forte. Sou dona de opiniões muitas vezes fortes, e tem pessoas que não estão preparadas para isso. E aí, como me portar? Sabe, é Deus me ensinando a ter melhores relacionamentos. Porque eu creio que quando a gente se dispõe a ser ensinada, Deus vem e nos dá toda a lição de casa. E eu estava finalizando a palavra ali e disse, meu Deus, como é fácil a gente aplicar e viver uma vida melhor. Como é fácil a gente botar em prática. Não, gurias, não é fácil. Isso é ilusão, é difícil porque a gente vem cheio de vícios.
A gente vem cheia de vícios. A gente já vem numa sociedade onde a primeira impressão é a que fica, quando na verdade a gente deve dar oportunidades para as pessoas. Eu quero deixar um exemplo aqui que é fantástico que aconteceu na minha vida. Quando eu estava chegando na igreja, nós tivemos o aniversário da Ari, o primeiro aniversário da Ari que a gente fez. E eu cheguei lá e tinha a Letícia, filha da pastora. Ela ainda usava os cabelos azul, lembra, Ari? A Letícia usava os cabelos azul. E eu tinha passado rímel. E a Chay olhou pra mim e se encantou com o tamanho dos meus cílios. E chamou a Letícia e disse assim, ó, toda faceira, sabe, com aquilo. E eu me lembro assim que nós ficamos toda constrangida com a reação da Letícia. A Chay disse, ai Letícia, olha aqui, ó, olha os cílios dela, que coisa mais linda. E a Letícia olhou pra mim e fez assim, ó. E virou a cara. Gente, me subiu o sangue. A filha da pastora fez isso comigo. Gente, a Letícia hoje é minha comadre. A Letícia hoje é madrinha do meu filho. É minha amiga. A gente tem uma intimidade. E eu não canso de falar pra ela. Eu não tive empatia contigo na primeira vez. Se fosse pela primeira impressão, a gente não se daria até hoje. E isso é um testemunho pra gente ver como a gente precisa mudar a nossa opinião e a nossa maneira de enxergar as coisas. Hoje eu consigo ver que a Letícia estava cheia de coisa na cabeça ali com o aniversário da Ari. Tinha as amigas dela, ela era mais novinha. E, e não deu bolo pra mim. E eu fiquei lá toda magoada. Mas como eu não sou uma mulher de me acovardar, né? Segui firme e forte hoje. Olha aí a bênção que é. A Letícia é uma bênção, gurias, na minha vida. E eu amo ela de paixão e a gente sente dar muita risada dessa história. Porque ela não lembra, mas eu nunca mais vou me esquecer da cara da Letícia. E construir relacionamento é isso, é a gente dar oportunidade para a pessoa muitas vezes. Às vezes a gente está numa hora ruim, num momento ruim da pessoa e a gente não pode ficar com aquela impressão. E o primeiro passo que a gente tem que ter, sabe qual é? O mandamento básico de Deus. Amar. A gente precisa amar as pessoas. Mesmo quando as pessoas nos viram a cara, como a Letícia. Mesmo quando as pessoas não nos querem bem, o primeiro passo para um bom relacionamento é amor. E hoje eu vou falar tudo baseado na palavra. Vocês querem ver o que diz na palavra sobre amor? Diz assim, lá em Mateus 5, 44, 46, diz assim, ó. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Érica, bem-vinda para a célula. Estamos começando a palavra. Hoje a palavra vem falar sobre relacionamentos, alguns passos para um bom relacionamento. E esse é o primeiro passo. Na palavra está dizendo amar. Amar os nossos inimigos, amar aqueles que nos maldizem, que falam mal de nós. A gente precisa amar eles. Porque muitas vezes a nossa postura, o nosso virar de olhos, às vezes até numa brincadeira. Eu sou uma pessoa muito franca, então eu sempre digo para as minhas amigas que se interpretou mal, me chama que eu vou dar a minha versão. E muitas vezes é sem querer, sabe? Só que às vezes eu sou um pouco bruta, a gente ainda é meio talhado na pedra. Então, às vezes, a minha reação ou uma brincadeira minha pode ofender alguém. Às vezes, algo que eu digo pode soar diferente aos ouvidos de quem ouve. E aí, isso pode gerar, assim, um mal-entendido e isso pode acarretar em outras situações, outras feridas no coração de alguém. Mas o que a Bíblia diz? Que a gente deve amar. Mesmo aquele que saiu da tua casa falando mal de ti, você deve amar ele porque ele não tem entendimento. Ele ainda não chegou nesse nível. Essa pessoa que te vê como inimiga, ela ainda não tem entendimento. Porque a gente, como cristão, a gente não deve ter inimigos.
Não, a gente tem que ter um bom relacionamento. E para a gente ter um bom relacionamento com as outras pessoas, a gente precisa regar como uma plantinha. É, Sabrina. Quando a gente dá uma revirada de zóio, a pessoa entende errado, tá feito. Foi o que aconteceu comigo com a Letícia. Então, é coisas que na prática a gente vê essa questão de relacionamentos. Por isso que a palavra hoje falou muito comigo, sabe? Porque eu sou uma pessoa que eu puxo conversa com todo mundo, gente. Eu falar não é o meu problema. O meu problema muitas vezes é as pessoas me entenderem. Mas a gente precisa regar todo o relacionamento, a gente precisa regar como uma plantinha. A gente precisa regar com amor. Numa plantinha a gente tem que dar água para ela sobreviver. E num relacionamento a gente tem que doar amor. A gente tem que regar amor. A gente tem que amar incondicionalmente. Foi o que Deus pediu para nós. Foi o mandamento que Jesus deixou para nós. Cristo nos ordenou. Cristo nos ordenou lá em João 13:34, diz assim, ó. Esse é bem forte esse versículo. Eu amei isso. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. A vós que também vós uns aos outros vos amei. Ou seja, amem uns aos outros como eu amei vocês, amem uns aos outros. Como eu amei vocês. Sabe aquela pessoa que você não gosta, que você pensa no nome da pessoa e te dá uma coisa por dentro, um sentimento nada agradável? Pois é, essa pessoa você tem que amar. E a partir do momento que você começar a buscar amar essa pessoa, você vai conseguir viver coisas melhores, ter sentimentos melhores, e você vai estar lançando semente, porque o sol é para todos e a chuva é derramada sobre todos. Foi o que eu acabei de ler aqui para vocês em Mateus. É isso que Deus tem para nós. Amar incondicionalmente. Amar até mesmo quem a gente não quer amar, porque a gente tem muito do querer. E o segundo passo é respeitar. Gente, esse aí é o passo que está faltando na nossa sociedade hoje, respeito. Principalmente numa era digital onde as opiniões estão aí sendo lançadas, onde todo mundo tem a sua opinião e a sua opinião ela é divulgada. E o que eu vejo hoje é que ninguém respeita a opinião de cada um. É muito difícil. E sabe como que a gente pode honrar uma pessoa respeitando ela? É assim que a gente começa um relacionamento, respeitando a pessoa, sem julgar ela. As opiniões dela talvez são pela vivência dela. As opiniões da pessoa talvez sejam porque ela foi criada com uma educação diferente da tua. Gurias, se eu botar nós todas aqui numa roda, nenhuma foi criada igual a outra. Nenhuma de nós teve o mesmo ensinamento que a outra. E como que a gente vai querer que as pessoas que foram criadas de maneira diferente, tiveram situações diferentes, vidas diferentes, tenham a mesma opinião que a minha? Então, respeitar a opinião do próximo é uma coisa muito forte. E ali em Romanos 12:10 diz bem assim, ó. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Se relacionar com pessoas sem julgar. Honrar as pessoas é respeitar. Eu acho que eu deixei mais uns separados. Em Tiago, lá 4:11, diz assim: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não é observador da lei, mas juiz. Não estamos aqui para ser juiz de ninguém. Não estamos aqui para julgar, apontar erro de ninguém, porque a gente é muito falho. Vamos concordar, né, gurias? A gente vive resbalando. 2 passos para cá e 1 para lá, e dá uma caidinha e levanta e vai de novo. E como que a gente vai apontar dedo e julgar? Por quê? Porque a gente conhece a palavra? A gente pode julgar? Não. Jesus não nos julga.
Nós chegamos a Jesus todas arrebentadas, todas cheias de problemas, todas cheias de pecado, toda suja e lameada. E Jesus nos julga? Não. Ele não aponta dedo para nós. Ele não nos acusa. Ele nos perdoa. Ele nos ama incondicionalmente. Ele nos respeita. Ele respeita o nosso limite. Ele sabe aonde podemos ir. Lá em 1 Pedro 2,17 diz assim, ó: honrai a todos, amai a fraternidade e temei a Deus, e honrai ao rei. Honrar ao rei é honrar a liderança, é honrar a Deus, honrar os seus mandamentos. A lei que Ele nos deu não é para viver em harmonia com todos. Reconhecer muitas vezes a importância do outro, respeitando a diferença de cada um, é algo que Deus se agrada. Anne, bem-vinda, boa noite. Muitas vezes a gente não quer reconhecer a importância do próximo por ciúme, por medo que ele seja melhor que nós. Que bom se o próximo for melhor que nós, porque vai nos ensinar a sermos melhores também. Quando convivemos com alguém, adotamos algumas das características da outra pessoa. E que bom se o meu próximo for melhor que eu, porque ele vai me edificar. Ele vai ser o sal na minha vida, ele vai trazer o tempero que está faltando. Porque muitas vezes a gente está na comodidade, muitas vezes a gente está conformada com o que tem e às vezes murmurando que a gente não sai do lugar. E aí Deus vem e bota uma pessoa totalmente diferente no nosso caminho. Deus vem e bota a pessoa com opiniões diferentes no nosso caminho, com uma vida diferente, cheia muitas vezes da presença de Deus para nos exortar. E o que a gente faz? Na maioria das vezes, a gente foge, a gente rejeita. Porque eu não simpatizei com a fulana, não simpatizei com a ciclana. Por quê? Porque muitas vezes os nossos erros são refletidos nos outros. Muitas vezes, aquilo que eu não gosto em mim é o que eu estou acusando o outro de ser. É quase como um espelho. É Deus me mostrando aonde eu preciso mudar. Eu tinha muito isso. Eu era muito dona da verdade. E Deus um dia me deu uns puxão de orelha bem forte, me dizendo quem eu era. Eu era digna de estar apontando o dedo. Eu era digna de olhar o erro dos outros. E sabe que foi virando uma chave na minha mente. E às vezes eu sei que tem pessoas até que se irritam comigo, que começam a falar das pessoas, porque a fulana devia fazer isso, tá? Mas eu acabo virando uma advogada da pessoa. Porque eu aprendi a ter um olhar de Jesus, sabe? O que está por trás daquilo ali? Por que a pessoa chegou naquela situação? Por que a pessoa teve aquela atitude? Por que a pessoa às vezes é arrogante? Por que a pessoa às vezes não tem misericórdia na vida, não tem compaixão? Porque tem um histórico por trás. E quando a gente começa a olhar o histórico por trás, as coisas começam a abrir na nossa mente. E Deus é fantástico porque Ele nos deu isso na palavra dEle. Tudo que eu li até agora foi isso. Jesus, Ele condenava o pecado, mas Ele amava e respeitava o pecador. E independente de quem eles eram, quantas passagens a gente tem na Bíblia. Eu falei esses dias pro Otávio, meu Deus, nós conversando, meu Deus, amor, pensa que Jesus pegou 12 discípulos, um de cada jeito. Ninguém conhecia a palavra, eram tudo louco. E Ele não transformou em grandes apóstolos? Ele não transformou em grandes homens de Deus? Que nos deixaram um legado? Então, como que foi isso? Com relacionamento. Pense pegar, como diz o pastor Cláudio Duarte, pense pegar aquela patatinha toda e reunir. Não era fácil. Não era fácil. E muitas vezes a gente se limita a não querer ouvir o que Deus está falando. E Deus usa as pessoas para nos mostrar que muitas vezes é nós que estamos erradas. Quando a gente muda o foco, quando a gente muda o olhar, as coisas todas mudam na nossa volta. Todas as coisas se transformam. Vanessa, seja bem-vinda. Um beijo aí para Cachoeira. Deus abençoe.
Quando a gente muda a maneira de olhar para as pessoas, os nossos relacionamentos começam a fluir. Independente se os outros vão gostar ou não. Porque a gente não precisa. A gente não precisa deixar de ter relacionamento por causa da opinião dos outros. A gente precisa ter relacionamento conforme a opinião de Jesus na nossa vida. E o que Jesus disse? Tenha paz com todos. Ele não disse para mim ter paz só com quem está no meu círculo de amizade. É com todos. E o terceiro passo, que é um dos mais difíceis. O terceiro e o quarto passo, até agora foi tranquilo. Vocês concordam que foi tranquilo falar isso para vocês? É coisas que é só pra gente acordar, né? Mas agora tem mais uma coisa que mexe com a nossa estrutura, que é o relevar, o ser flexível, o deixar passar, o abrir mão de um direito. Você já parou para pensar nisso? Você se dispõe a fazer isso no relacionamento? Pense que às vezes as pessoas falam alguma coisa e a gente não é flexível com... Isso vem com as opiniões também. As opiniões das pessoas também nos fazem ser intransigentes muitas vezes. E é impossível a gente ter um bom relacionamento sendo uma pessoa inflexível. Porque se eu não conseguir aceitar a opinião do outro, o outro também não vai aceitar a minha. Por que o outro pode aceitar a minha e eu não posso aceitar a do outro? Por que a visão dele pode ser diferente da minha e a minha não pode ser diferente? Por que eu não posso olhar pelos olhos do outro? O nome disso é empatia. É a gente poder olhar através dos olhos do outro. E Jesus era especialista nisso, gurias. Jesus era especialista. E na palavra dele, ele nos ensina a fazer isso. Porque na palavra dele o tempo todo, ele está olhando através dos olhos do pecador, através dos olhos do homem falho, através dos olhos do homem colérico, através dos olhos do homem religioso. Ele sempre olhou através dos olhos dos outros. E ele nos deixou isso por escrito. E ele nos disse, tenha um olhar de misericórdia pelo outro. Se a gente sempre quiser ter razão, que relacionamento que eu vou ter? Eu vou ser o chefe, não vou ser... E você é um chefe, não vou ser um líder, eu vou ser um chefe mesmo, daqueles que mandam. E eu acho que falta muito hoje em dia na nossa sociedade, é isso. Falta a gente olhar pelos olhos do outro. Porque o que os meus olhos veem é diferente dos olhos do que vocês veem, do olhar que vocês têm. Concordam? Vocês concordam que o meu olhar é bem diferente do olhar de vocês? O olhar de Jesus é bem diferente do meu olhar. Quem dera eu ter os olhos de Jesus e poder amar incondicionalmente. E quando a gente começa a aprofundar e a dificuldade vem, as outras etapas começam a ficar fácil. A partir do momento que eu começo a relevar certas coisas, a abrir mão de certos direitos, fica mais fácil de eu amar, fica mais fácil de eu respeitar. Vocês não acham? Então, ali em Romanos 15, 1 e 2 diz assim, ó: mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Eu não preciso agradar a mim mesmo. A mim já me basta. Eu já tenho que me suportar. Eu já tenho que conviver comigo mesmo. Deus está me dizendo que eu tenho que agradar ao próximo. Eu tenho que ser amável com o próximo, porque eu tenho que entender a opinião do próximo. Eu tenho que olhar como o outro vê a situação. Às vezes, o que é difícil para mim pode não ser difícil para ti. Às vezes o problema que eu tenho pode ser desse tamanho e para ti pode ser desse. Mas e aí? Cabe a mim julgar? Não, eu tenho que olhar com os meus olhos. Se você olhar com os meus olhos, você vai ver que o meu problema realmente para mim ele é assim, porque a rotina que eu tenho é o que eu vivo. E talvez o teu problema seja até maior que o meu, mas vai depender do olhar de cada um. E isso é relevar. E às vezes, numa relação de amizade, é muito difícil a gente não ceder. Vocês concordam?
que as verdadeiras amizades a gente precisa ceder. A gente precisa muitas vezes retroceder. Eu vejo às vezes relacionamento aqui em casa. O Otávio é uma pessoa extremamente calma. Quem conhece sabe que o Otávio é calmo, tudo. Mas eu conheço o meu marido. E o meu marido é dono de opiniões fortes. E às vezes dá choque aqui em casa as opiniões, sabe? Às vezes eu tenho uma opinião e ele tem outra, e a minha tá certa e a dele também. E daí como é que a gente resolve? Um de nós vai ter que recuar sempre. Um de nós vai ter que recuar e entender que para ele é aquilo ali. Não adianta eu querer enfiar na cabeça dele algo que eu não tô vivendo. E muitas vezes nos relacionamentos dentro da nossa casa é isso que a gente faz. A gente quer enfiar a nossa opinião goela abaixo, quando na verdade a gente só tem que respeitar a opinião dos outros. A gente só tem que entender como aquela pessoa tá vendo a situação. Como a pessoa tá olhando para isso. E eu tenho certeza que as outras duas opções lá de respeitar e de amar vai ser muito mais fácil de aplicar. E tem uma quarta situação, que ela vem mexer com a gente, com as nossas emoções e com os nossos sentimentos, que é o perdoar. Ai, quem já não ouviu essa palavra? Ai, você tem que perdoar. Tem que perdoar, tem que perdoar, porque Deus perdoou, Deus me perdoou. Como eu não vou perdoar alguém? Lá em Colossenses 3,13 diz assim, ó: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Pense que a gente chega para Jesus toda arrebentada, com o mundo apontando o dedo na nossa cara. E daí Deus olha para nós. Deus olha para nós e diz: vem, minha filha, vem do jeito que tu tá, que eu te perdoo, eu te aceito e eu vou te ajudar a sair dessa vida, eu vou te ajudar a viver grandes coisas, a ver as coisas de outra maneira. É isso que Deus faz com nós. E aí quando a gente vem para Jesus assim, toda arrebentada, a gente se acha no direito de não perdoar quem tá no erro. Só que a gente esquece que a gente é suscetível ao erro. A gente é suscetível a dar uma resbalada e cair. Todas as grandes amizades já passaram pelos erros e falhas de alguém, não passaram? As gurias aí que estão mais próximas de mim aí, que é a Ari, a Sabrina, sabem o quanto eu sou falha, sabem o quanto eu já resbalei, sabe o quanto às vezes a gente interpreta errado o que uma ou outra fala. Vocês imaginam, eu tenho minhas amigas lá de 15 anos e quantas vezes eu já falhei com elas e quantas vezes elas já falharam comigo. E sabe o que é isso? É amor, porque a gente perdoa os erros uma das outras. A gente acaba entendendo o momento que a pessoa está passando. Só que Deus disse para nós que não é para a gente ficar só nos nossos relacionamentos. É perdoar a todos, porque todos são suscetíveis a falhas como eu. Todos podem errar como eu. Muitas vezes a gente erra até sem perceber, guris. Às vezes uma opinião que eu dou sou atravessado para alguém. Às vezes um comentário que eu faço. Para mim, eu tô comentando uma coisa e a pessoa pode estar machucada, pode estar ferida e vai entender de outra maneira. Eu gosto muito das coisas às claras, das coisas transparentes, porque eu sou uma pessoa transparente. Eu não guardo muito, eu tenho que falar, eu respiro e vou lá e resolvo a situação. Mas tem pessoas que não têm o mesmo temperamento que eu. Tem pessoas que vão se magoar e vão ficar para dentro de si, vão levar aquela feridinha para dentro de si, aquela feridinha vai crescer. Então, a gente não tá aqui para julgar se a pessoa tá certa ou se a pessoa tá errada. A gente tá aqui para amar ela incondicionalmente e para perdoar as falhas dela. E muitas vezes a gente é instrumento para ajudar essa pessoa a corrigir sua falha, a ver que tá errado, mas a gente não precisa apontar dedo para isso. Sabe o que a gente precisa? Falar do amor de Jesus. É simples, é fácil. Porque a gente não vai convencer ninguém e nem vai julgar ninguém. Sabe quem que vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo de Deus.
Ele vai te convencer. Porque eu posso sapatear na tua frente e te dizer o que é certo, mas é a minha opinião que é certa. Entende que a minha opinião pode ser falha, assim como eu sou falha, assim como eu erro? A minha opinião pode estar errada. E se eu dou uma opinião, e se eu for intransigente com alguém, eu vou acabar cometendo um erro maior ainda. Porque talvez a opinião e a visão da outra pessoa esteja mais correta que a minha. Depende do olhar que a gente está colocando na situação. Depende de como a gente vai olhar a situação. Depende de como a gente está vendo a vida do outro. E perdoar é a parte mais difícil de tudo. Porque perdoar é a gente entender que se a pessoa fala de ti é porque ela não tem entendimento. Se a pessoa fala de ti é porque ela talvez não esteja tão focada com Jesus para ser convencida. Porque muitas vezes, gurias, assim, ó, a Ari tá aí na live hoje e a Ari me conhece muito bem. Eu já tive situações que geraram um certa feridinha assim no meu coração. E eu fiquei muito braba. E eu falei pra Ari. E a Ari disse, Ana, tu tem que falar com a pessoa, tu não pode ficar assim. E eu, em vez de eu agir na hora da raiva, que uma coisa que a Ari sempre me ensinou, pra mim, na hora da raiva, respirar. Pra mim, na hora da raiva, não tomar nenhuma atitude. E de tanto que a Ari bateu nisso comigo, eu aprendi, sabe? E eu tenho procurado passar pra quem vive as mesmas situações que eu. Porque eu já passei por isso, assim, que é muito melhor a gente calar. E muitas vezes, gurias, quando eu paro, quando eu respiro, quando eu oro, quando eu converso com Deus e eu pergunto, Senhor, por que isso? E aí, muitas vezes, Deus vem e me constrange e me mostra que às vezes fui eu que fiz uma tempestade em copo d'água. E às vezes, se eu for confrontar a pessoa na hora da raiva, eu vou gerar algo que depois vai ser necessário eu pedir perdão, vai ser necessário eu ser perdoada, porque eu não fui vigilante, porque eu não fui paciente. E antes que a gente precise pedir perdão, a gente tem que recorrer à oração. A gente tem que orar para Deus acalmar o nosso coração. Perdoar é olhar todas aquelas situações que nos desagradam e deixar passar. Aquilo não pode ser relevante, não pode me paralisar. Perdoar é eu conseguir andar para frente. Só que enquanto eu estiver carregando alguém junto comigo, o peso é extra. Se você não perdoa, você carrega a pessoa junto contigo. Você pensa na pessoa o tempo todo. Às vezes a pessoa nem sabe que tu tá dando tanta importância para ela. Então perdoar é um ato de amor, é um ato de respeito e é um ato de relevância. Então perdoar é o mais difícil, porque a gente vai aplicar através do perdão todos os outros 3 passos que eu falei para vocês. Sabe aonde que a gente vai conseguir isso? Em Jesus, porque Ele nos ensinou a fazer isso. Ele fala na palavra dele, amai-vos uns aos outros, perdoem uns aos outros. Não somos juízes de ninguém. Não estamos aqui para condenar. Estamos aqui para buscar a nossa salvação e ela é individual. Eu não vou salvar ninguém, mas eu não preciso condenar ninguém. Eu posso ser uma mulher melhor. Eu posso, a partir de hoje, ser uma mulher transformada. Eu posso ser uma mulher que faz a diferença, que é usada por Deus para ser transformada e muitas vezes para ser um canal da bênção de Deus na vida de outra pessoa. E como que a gente vai fazer isso? Com relacionamentos sólidos, transformando a nossa visão. Então que hoje a gente possa sair dessa live, dessa célula, cheia de mulheres fantásticas, com um novo pensamento. Amar, respeitar, relevar e perdoar. A partir do momento que a gente aplica uma desses 4 passos, as outras vão vir, as outras vão começar a vir e a gente vai começar a entender o que Deus quer para nós. Vocês viram quantos versículos eu li hoje para vocês? Tudo sobre o ensinamento de Jesus. Tá com dúvida? Vamos para a palavra.
A palavra vai nos consolidar. A palavra vai nos testificar daquilo que é certo. E o Espírito Santo vai nos constranger daquilo que é errado. Então, na noite de hoje, você precisa abrir o teu coração, abrir a tua mente, para que a gente busque ter novos relacionamentos consolidados. Novas pessoas vão chegar na tua vida. Como que você vai tratar isso? Você vai dar uma segunda chance que nem eu dei para Letícia e vai viver grandes coisas com essa pessoa? Ou você vai virar os olhos para cima e vai virar a cara? Eu tive a experiência e eu posso dizer com propriedade que valeu muito a pena ter olhado uma segunda vez para a vida da Letícia. Hoje a Letícia é um amor incondicional na minha vida. Então eu posso dizer para vocês que a primeira impressão não pode ser a que fica, porque senão a gente não vai dar um passo adiante. Então que essa noite você venha reconhecer aonde que é o teu lugar, aonde que você quer estar e como você quer estar. Quais relacionamentos você precisa restaurar, porque tem muitas coisas que a gente precisa restaurar. E como que a gente vai começar mudando a nossa visão. Então escute esse louvor agora e vamos orar. Eu amo esse louvor, olha. Ele vem falar no lugar onde devemos estar. Há um lugar para ti. Feche teus olhos. Deixe Deus falar contigo nesse momento. Deixe Deus cuidar do teu coração. Busque esse lugar para que você venha validar essa palavra no teu coração. Para que você saia daqui uma mulher diferente, transformada. Para que você aprenda a amar incondicionalmente, a respeitar todas as pessoas, todas as situações dela, a relevar aquilo que às vezes te desagrada, aquilo que você às vezes não entende, para que você possa ter um olhar diferente a partir de hoje, para que você olhe com os olhos do outro a situação e principalmente para que você venha aprender a perdoar. O perdão, ele nos edifica. E você vai encontrar isso no Senhor, nos braços de Jesus. Feche seus olhos e busque, clame a presença dele para que essa palavra não seja jogada ao vento, mas que você possa consolidar essa palavra no seu coração, que você possa ser a diferença na vida de alguém, que você restaure todos os relacionamentos quebrados. Muitas vezes nós temos que dar um passo em direção a isso, porque nós somos as mulheres que estão ouvindo isso. Nós estamos escutando a voz de Jesus. Nós somos mulheres tolerantes. Nós somos mulheres que respeitam as opiniões. Nós somos as mulheres flexíveis. A gente muitas vezes é quando a gente se humilha que a gente é exaltado. Diz isso na palavra do Senhor. Os humildes serão exaltados. E é quando você retrocede, quando você precisa dar um passo atrás para recomeçar, é que Jesus vai te honrar. Pai amado, venha abençoar a vida de cada mulher nessa live hoje, Senhor. Que cada mulher aqui hoje vá para esse lugar, que é no Senhor. Que a gente saiba que quando a gente perder, muitas vezes a gente está ganhando, Pai amado. Cuida de cada mulher, Senhor. Nos carrega no colo, Senhor. Valida essa palavra no nosso coração, Senhor. Nos transforma, nos edifica, Senhor. Nos ensina cada vez mais. Pai querido, vem cuidar de cada mulher aqui, vem cuidar de cada família aqui representada, Senhor. Aparta e remove toda a enfermidade da casa de cada uma, Senhor. Vem, Senhor, e nos ampara, nos protege diante das aflições do momento que estamos vivendo. Pai, que a gente possa ouvir a Tua voz, Senhor. Que a gente possa ser cheias da Tua voz, Senhor. Que a gente possa, Senhor, estar vivendo grandes coisas junto de Ti. E principalmente que a gente possa sair daqui mulheres mais sábias do que chegamos, Pai amado.
Mulheres com entendimento, Pai, da tua palavra, da tua caminhada, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu consagro a Ti esse tempo e te agradeço, Pai, pela vida de cada mulher aqui hoje, Senhor. Nos cuida, nos protege, nos ampara, Santo do Céu. Em nome de Jesus. Amém. Pois é. Pois é. Amém. Foi uma grande palavra, gurias. Falou muito comigo essa palavra. Falou muito, me ensinou muito mais coisas. Às vezes a gente na correria, no dia a dia, a gente vai passando, sabe? Depois eu faço, e depois a gente não faz. E essa palavra, ela vem falar, sabe? O que mais me tocou nessa palavra foi o relevar, o aceitar a opinião dos outros. Eu já pratico bastante isso, mas Deus me fala, pratique mais. Porque a prática vai levar à perfeição. Então, quanto mais eu praticar, quanto mais eu relevar, quanto mais eu amar, quanto mais eu respeitar e quanto mais eu perdoar, melhores relacionamentos eu vou ter. E é isso que a gente está aqui para viver. Grandes relacionamentos. Grandes coisas nós vamos viver. E é isso que eu desejo para você. Eu te agradeço por ter participado dessa live. Deus abençoe tua vida. Estamos na bandeira vermelha, então não estamos tendo célula presencial, estamos seguindo o direcionamento do nosso apóstolo da igreja. Foi cancelado todos os encontros presenciais. Eu já cancelei ontem a célula, quando saiu a bandeira vermelha, quando foi decretada a bandeira vermelha aqui. Então a gente está só com essa célula online. Eu tô por casa. Se você precisar conversar, me chama. A gente faz uma vídeo pelo WhatsApp, pelo Zoom, pelo que for preciso. Mas a gente pode conversar. É como se você estivesse aqui do meu ladinho, tomando um chimarrão. Só que eu aqui e você aí. Então, não passe nenhuma angústia, nenhuma aflição sozinha. Vamos usar os nossos relacionamentos. Vamos estreitar laços nesse tempo de isolamento social. Então, eu estou disponível para você. Um beijo bem grande no teu coração. Deus abençoe tua noite e teu descanso. Amém? Tchau, tchau. Amores.